Pessoal, vocês perceberam que a militância de esquerda está comemorando o encontro de Lula com o Trump como se fosse uma grande vitória do presidente Lula? Bom, primeiro que o Inácio não teve mérito nenhum, pois fez de tudo para que o encontro não acontecesse, de tanto medo que tinha de ser humilhado pelo Trump. Pois é, mas a Ana Paula Henkel, que mora lá nos Estados Unidos, desmontou a narrativa de vitória da esquerda. Vamos assistir juntos a fala dela? A análise, eu fiz uma análise rápida ali no Twitter, e a análise do Consta é exatamente a minha, porque para quem está acostumado a ver Donald Trump todo dia, mas é todo dia, o dia todo, desde 2016. Às vezes a gente acha que as TVs estão reprisando uma entrevista, não, é outra entrevista, é outra coletiva, é em outro lugar, é na saída da Casa Branca, é na entrada do helicóptero, é quando ele desce em algum lugar, no estado mesmo americano. E é impressionante como ele tem o dom de negociar, de fazer esse morde, assopra, bate na mão, depois dá uma porretada na pessoa, depois ele vem, alivia. Então essa coisa dele, o que estão falando hoje, né? O Trump abriu o diálogo para o Lula. O Trump abre diálogo para todo mundo. Coloca a foto, por favor, aí na tela. Ele abre diálogo com Xi Jinping, com a Coreia do Norte, com a Índia. Então essa foto do que estão falando do Trump e do Lula, ele aperta a mão de todo mundo. Essa semana, por exemplo, aliás, a semana passada, ele teve uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá, exatamente para tratar das tarifas do Canadá. E foi uma reunião ali amistosa no Salão Oval, aquele Salão Oval que o Lula não tem coragem de aparecer e sentar ali do lado. E o Trump fez a mesma coisa, o Canadá, nossos irmãos, e isso e aquilo, e as tarifas, já entramos em um acordo para o bem do Canadá, para o bem dos americanos, e aí o primeiro-ministro saiu dali, tiraram essa mesma foto, o Trump sorrindo. Essa semana, um estado do Canadá fez um vídeo de inteligência artificial, um vídeo mentiroso, usando uma fala do Ronald Reagan, dizendo que o Ronald Reagan nunca usaria tarifas. Nunca. E é uma grande mentira, porque o Ronald Reagan também usou tarifas. Até o filho dele, o Michael Reagan, está sempre no Twitter mostrando, não, meu pai sempre usou tarifas também, aquelas controladas, não uma guerra tarifária louca. E aí, a Fundação Reagan, aqui na Califórnia, enviou um documento, um aviso para o Donald Trump, dizendo: os canadenses usaram inteligência artificial no vídeo do Ronald Reagan, para dizer que ele nunca usaria tarifas e que o senhor está errado. Pois bem, na mesma hora, o Donald Trump foi à Truth Social e disse: acabou o acordo com o Canadá. Acabou, simplesmente acabou. Não quero saber se foi bom para os Estados Unidos ou bom para o Canadá. Aquele encontro da semana passada acabou, não tem mais. Então, ou seja, ele estende a mão. Ele faz, por mais que as pessoas falem que ele é grosso, ele é diplomático. Ele estende a mão. Ele convida, digamos assim, algumas presas para o abate, porque depois ele espreme e ele sempre vai tirar o que é melhor para os Estados Unidos. Eu acredito que algumas tarifas até podem cair. Não estou falando de sanções Magnitsky, sanções de visto, nada. Eu acho que há uma possibilidade de algumas tarifas caírem por causa do mercado americano. Não sei o que, não tenho informação sobre isso. Depende também do que o Rubio vai falar, o que eu quero em troca. E esse é o ponto. Donald Trump hoje, ele fala abertamente ali para todos. Não, nós vamos chegar num denominador comum, os países se adoram, coraçãozinho para todos os lados, mas aqui, ó, vocês vão falar com eles aqui, ó. Scott Bassett, Jameson e Marco Rubio. Ou seja, coração, coração, conversem com os meus pitbulls. E aí a gente precisa lembrar a nossa audiência de uma entrevista de 15 de outubro, agora, há 10 dias, uma coletiva do Scott Bassett e o que eles disseram nessa coletiva sobre o Brasil. Vamos rodar, Franco. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they're being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used IEPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Acho que mais claro que isso não tem jeito. E para finalizar, Lacombe, agora voltando para o dia de hoje. Ali, Donald Trump também fala: sabemos onde estamos e sabemos onde eles estão. Ou seja, mais claro que isso,
Agora olha que engraçado, apesar de toda a militância da Globo News, o Gabeira foi sincero e falou a real sobre o fracasso do encontro de Lula com Trump. Por outro lado, o Trump também é um homem difícil. Quer dizer, são dois antagonistas muito difíceis, que fazem com que qualquer tipo de mediação tenha um risco exponencial de fracasso. Esta uma questão que eu não vi grandes sinais, pode ser que eles estejam discutindo mais, nos bastidores, é a questão da lei Magnitsky. Eu não vi grandes sinais de avanço ou indicação de grandes sinais de avanço nesse particular, na possibilidade de suspender a lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas isso pode ser que esteja acontecendo nas conversações mais fechadas. Colombo. Obrigado, Gabeira. Sempre bom ouvi-lo por aqui. Já já o Gabeira volta para a gente continuar. Donald Trump e Lula se reuniram por cerca de 50 minutos em Kuala Lumpur, na Malásia. Em seguida, o petista foi às redes dizer que o encontro foi ótimo. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras. É o mesmo Lula que passou a semana enviando recados malcriados, falando em união da América do Sul contra o imperialismo yankee e defendendo traficantes como vítimas dos usuários de drogas. Lula é tigrão no palanque, mas vira tchutchuca a portas fechadas com Trump. Nos últimos dias, os Estados Unidos intensificaram o cerco a Nicolás Maduro e Gustavo Petro, sinalizando o encadeamento de ações contra o narcotráfico em toda a região. Na sexta, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos enviou ao Caribe o USS Gerald Ford, seu porta-aviões mais avançado e o maior do mundo, deixando claro que está disposto a empregar a força bruta contra quem não quiser cooperar. A Lula, portanto, só resta sentar para negociar. Não é vitória, mas capitulação. Com uma mão, Trump o cumprimenta, enquanto a outra esconde o porrete. O tarifaço, que nunca fez sentido comercial, será retirado assim que o Brasil se afastar da China e da Rússia. Essa sempre foi a verdadeira guerra do presidente americano, que tenta resgatar a hegemonia do dólar, os empregos nos Estados Unidos e os valores morais da civilização ocidental. E pela forma como a questão Bolsonaro vem sendo evitada publicamente, claro está que o petista lavou as mãos sobre o arbítrio de Alexandre de Moraes e do Supremo. É uma oportunidade tanto para a oposição, caso saiba explorá-la. Mr. President, is Bolsonaro going to be a politician? Mr. President. Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but it's gone through a lot. Is this on the agenda today? It's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Olá pessoal, eu sou a Dona Zefa e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like, comentem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Obrigada e abraços.